Nós vamos conversar com o integrante da direção nacional do PT, diretor de comunicação da Fundação Persol Abramo, Alberto Cantalice. Bom dia, Cantalice. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo, a gente sempre responde, né? Tudo bem dentro do contexto atual, né? Do que é possível estar bem. Mas, Cantalice, 7 fundações partidárias vão lançar hoje, a partir das 3h30 da tarde, um manifesto em defesa da vida, da democracia e do emprego. Eu queria que você contasse para a gente como que foi a elaboração desse manifesto e também quais são os seus objetivos. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Nós criamos, ainda no ano passado, o Observatório da Democracia, que engloba os partidos PT, PSB, PCdoB, PROS, PDT, PSOL, e estamos aí desde do ano passado, antes da pandemia, fazendo um trabalho de aglutinação dessas forças no sentido de discutir a política do governo Bolsonaro, na verdade, que nós classificamos como desgoverno Bolsonaro, né? Porque não é um governo de construção, ele é um governo de destruição da Constituição de 88, da memória do Estado brasileiro e das políticas públicas desenvolvidas nos governos progressistas de Lula e Dilma. Portanto, já há uma unidade de pensamento desses partidos no Congresso Nacional e nós estamos transplantando essa unidade do Congresso Nacional para que as fundações elaborem políticas públicas no sentido de consubstanciar as bancadas parlamentares desses partidos e produzir propostas que possam ser diferentes da proposta apresentada pelo governo Bolsonaro. Na verdade, a proposta das fundações é fazer um diagnóstico do atual governo e apresentar propostas que possam se contrapor a essas e são propostas embasadas no histórico, no ideário e no pensamento desses partidos. Inclusive, né, entre essas propostas, alguns documentos que também foram elaborados de forma conjunta, como a sugestão de agenda econômica mínima, né, aprovado pelo Movimento Direito Já, que reúne lideranças de 17 partidos. E quando a gente vê um resultado como a queda de 9,7% no PIB no segundo trimestre ontem, né, Cantalice, ainda com a revisão da queda do PIB no primeiro trimestre, que não foi de 1,5%, mas de 2,5%, isso é algo fundamental, até porque o governo não mostra nenhum tipo de disposição de amenizar nem os impactos da queda do PIB na população, em especial a população mais pobre, e nem de retomada de fato do crescimento econômico. Sem dúvida. A nossa grande dificuldade das oposições na verdade, porque há uma blindagem de grande parte da chamada mídia empresarial, da blindagem do plano Guedes, como foi a blindagem do plano Temer. Porque, na verdade, desde o golpe de 2016, que tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro e os seus respectivos ministros, era o Meirelles lá no Temer e agora o Guedes, vem aplicando um estelionato eleitoral na sociedade brasileira, um estelionato político e eleitoral. Porque eles começaram dizendo, quando fizer a reforma trabalhista vai gerar não sei quantos bilhões de emprego, quando fizer a reforma da Previdência vai gerar não sei quantos bilhões de emprego, quando desonerar. Quer dizer, na verdade, eles vêm capturando a pauta econômica em direção aos banqueiros e ao sistema monetário internacional, e sempre porque como o Brasil tem um índice de desemprego alto e uma população jovem que quer chegar ao mercado de trabalho e está sem opções, eles ficam criando essas ideias forças com apoio da grande mídia e iludindo a população. E os empregos não chegam, tá certo? Não tem, a reforma trabalhista, além de não gerar emprego nenhum, precarizou completamente parte da nossa força de trabalho.
A reforma previdenciária também foi um outro engodo para tirar dinheiro dos setores populares para poder fazer caixa para pagar a dívida pública, que são dos bancos e dos rentistas, dos grandes, que no Brasil ainda existe aquela famosa camada de pessoas que vivem de renda, né? que vivem de renda, não produz nada, não produz um prego, não apresenta um programa, não faz nada, só vive olhando o computador hoje em dia ou o smartphone para saber quanto é que entrou de juro especulativo. Quer dizer, enquanto o Brasil continuar nessa ciranda financeira, não tem crescimento. Porque o que gera crescimento é produção, e o que gera produção é recurso. O Estado tem que investir. Num país, os países centrais só saíram da crise de 2008, os Estados Unidos, principalmente, que é a meca do capitalismo, porque houve dinheiro pesado. Obama e o próprio Trump agora investiram pesados. O Obama na gestão anterior, certo? E o Trump agora na gestão dele. Se não tiver investimento, e se o investimento não partir do setor público, o setor privado não entra. Porque ele pensa assim, se o Estado não quer botar, por que eu vou botar o meu? A verdade é essa, porque o Estado é que tem as garantias. Então, na verdade, quando eles falam em diminuir o papel do Estado, é para que o setor privado, principalmente o setor privado monopolista, ocupe toda a gama aonde possa produzir recurso financeiro. Não é à toa que no Brasil, no mundo inteiro que você vê que a carta bancária ela é bem ampla. No Brasil são 5 bancos, 2 públicos e 3 privados. Quer dizer, esses 5 bancos dominam o mercado e dão tom de como deve fazer as coisas. Por outro lado, poderia dizer assim, mas são 2 bancos, os 2 maiores, os 2 grandes bancos públicos e os 3 privados. Só que a lógica que é operada pelo sistema não favorece os bancos públicos, e sim os 3 bancos monopolistas, que hoje são verdadeiros oligopólios, porque eles dominam a carta bancária e têm participação em grande parte da economia brasileira, né? Em fundos, em próprias ações de empresas, são grandes credores da dívida pública. Quer dizer, então, na verdade, o Brasil fica ali girando em torno dessa turma que, como foi provado recentemente aí por uma pesquisa, na pandemia, quem mais ganhou não foi nem os que precisaram de auxílio, quem mais ganhou dinheiro na pandemia foram os bilionários. A perversão do capitalismo e do capitalismo brasileiro, sobremaneira, facilita, na verdade, a acumulação de renda, de riqueza, em detrimento da população mais pobre. Cantalice. Então, esse tipo de compreensão, ela não é uma compreensão só do Partido dos Trabalhadores. Ela é uma compreensão de todos os partidos do campo progressista que não só perceberam que nós temos que lutar pela manutenção do Estado Democrático de Direito, que, na verdade, ele continua em risco, porque o Bolsonaro ele é um defensor da ditadura. O Bolsonaro é mais do que um filhote da ditadura, como dizia o Brizola. Ele é na verdade, ele é um na ditadura. Na verdade, o Bolsonaro ele é um sujeito triste, porque ele não se contentou em ser presidente, ele não queria ser presidente, ele queria ser ditador. E aí, para ser ditador, ele teria que romper a lógica do Estado Democrático de Direito. E isso as forças populares e as instituições brasileiras não permitirão. Cantalice, a gente está na reta final aqui do Jornal Brasil Atual. Queria agradecer sua participação e que também você reforçasse o convite. Então, hoje o lançamento do Manifesto em Defesa da Vida, da Democracia e do Emprego vai ser às 3h30 da tarde, às 15h30, e quem puder acompanhar pode fazê-lo ali pelo canal do YouTube da Fundação Perseu Abramo. E todos os canais dos partidos, dos 6 partidos que compõem o Observatório da Democracia. E será um debate com os presidentes das fundações, ancorado pela nossa querida jornalista Sinara Menezes. Queria agradecer o convite do Glauco, de vocês da Rádio Brasil Atual, dizer que eu acompanho o trabalho de vocês, mesmo estando aqui no Rio de Janeiro, e vejo que a Rádio Brasil Atual, a TVT,
o Brasil, de fato, a mídia alternativa, que hoje, na verdade, eu não classifico mais como mídia alternativa, porque ela é uma mídia em crescente evolução, é esse tipo de ação que vai fazer com que o nosso país se torne um país efetivamente democrático. Muito obrigado e estamos à disposição para qualquer chamado da RBA. A gente que agradece. Conversamos aqui com o integrante da direção nacional do PT, diretor de comunicação da Fundação Perseu Abramo, Alberto Cantalice. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.